vamos dar início aqui. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Celso Pimentel, agradecer a disponibilidade dele em participar da nossa live aqui da nossa Maritime Law Academy. E eu gostaria de, antes de iniciar, cumprimentar a todos, na pessoa da nossa querida doutora Eliane Ottaviani e do nosso estimado Almirante Lima Filho, presidente do Tribunal Marítimo. O doutor Celso Martins Pimentel é advogado e engenheiro mecânico, formado aqui na Universidade do Espírito Santo. Ele tem um LLM, um mestrado em Direito Marítimo pela Universidade de Southampton, no Reino Unido, e também é mestre em Port e Shipping, em gerenciamento de portos e shipping pela Universidade de Wales, no Reino Unido. Como advogado, ele trabalhou na Companhia Vale do Rio, então Companhia Vale do Rio Doce, e antes de regressar ao Brasil, após seus mestrados no Reino Unido, ele trabalhou num programa de treinamento da Steamship Mutual Underwriters Association, uma companhia de seguros do Reino Unido, em Londres. E ele foi professor da Universidade de Vila Velha e de diversas outras universidades, sempre no setor do direito marítimo e engenharia portuária. E ele é o dono da Seastar Correspondentes P&I, já há mais de 20 anos. Então, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo hoje à noite aqui, Dr. Celso Pimentel. Bom, muito obrigado, comandante Marco Aurélio, muito obrigado à professora Eliane Ottaviani por mais essa oportunidade da gente estar participando nessa live e tentar passar o máximo possível de informações no que tange as questões, né, de cobertura de seguros de P&I e prêmio fixo, que é o que nós vamos falar na noite de hoje, porque na live anterior, em função do tempo, nós, na realidade, não tivemos a oportunidade de fazer uma correta abordagem do tema, para que as pessoas tenham uma ideia mais completa e correta acerca de como funciona um e outro. Então, sem perder muito tempo, eu vou começar pela abordagem dos clubes de P&I, ou seja, os clubes de seguro mútuo. Para que a gente tenha uma ideia, hoje os clubes de P&I, de seguros mútuos, eles têm uma liga que é formada pelas 13 maiores seguradoras de P&I em atividade hoje no mundo. Elas são empresas, na sua grande maioria, inglesas, norueguesa, sueca, japonesa e americanas. Então, esses 13 grupos maiores, né, as 13 maiores seguradoras de P&I mútuo, os clubes de P&I, eles, para vocês terem uma ideia, asseguram o seguro de responsabilidade civil dos armadores para com terceiros de cerca de 85% da frota mercante mundial. Então, nós temos aí vamos dizer assim, um resto de 15% que é, então, assegurado principalmente pelas seguradoras, melhor dizendo, pelas seguradoras de prêmio fixo que vendem uma cobertura igual à cobertura proporcionada pelos clubes de P&I. Então, vamos analisar como funciona, na prática, um clube de P&I mútuo. O clube de P&I mútuo, ele tem como mote, né, que o segurado é segurador ao mesmo tempo. Ou seja, o armador, ele é segurado e segurador. Então, se você levar isso ao pé da letra, você vai ver que não faz sentido o armador, sendo segurado e segurador, ter lucro sobre ele próprio.
Então, por isso que as companhias de seguro mútuo têm como a primeira diferença para uma seguradora de prêmio fixo, que não existe a figura do lucro, porque, como eu disse e repito, os armadores são segurados e seguradoras. Agora, como funciona isso? Então, os clubes que se estabeleceram, como nós falamos na nossa introdução, na nossa live, eu vou dar uma repescada em alguns pontos lá. O primeiro clube de P&I, que tem hoje o nome de Britannia Steamship Mutual Insurance Association, foi fundado em 1860, 65, por aí. E a partir daí, de 65 até os anos 1880, então surgiram outros clubes e criaram, vamos dizer assim, uma concorrência entre eles, ou seja, os clubes disputam os armadores para que eles sejam seus membros, né? E quanto mais membros eles tiverem, maior vai ser o tamanho dessa seguradora, ok? E essa contagem de armadores não é por número de armador, mas sim pela tonelagem de registro dos seus navios, ou seja, os GTs, os Gross Tonnage, ok? Então, os clubes, eles têm a sua medição de tamanho pela GT entrada em cada um deles. Então, voltando ao International Group, que é formado por 13 maiores clubes de P&I hoje em atividade no mundo, eles asseguram 85% dessa frota mercante mundial em atividade. Eles, a cada dia 20 de fevereiro de cada ano, é quando se inicia o ano do exercício de cobertura e vai até o dia 19 de fevereiro do ano seguinte, né? Então, eles tratam, todos os armadores têm que fazer a sua integralização do dinheiro, né, que eles vão aportar junto a essa seguradora de P&I, de forma que a seguradora possa gerenciar esses fundos que vão ser criados ali no pagamento aos próprios assegurados em função do número de reclamações que a sua frota vai gerar naquele ano de cobertura, naquele exercício de cobertura que vai, como eu disse, de 20 de fevereiro a 19 de fevereiro do ano seguinte. Então, um momentinho, doutor. Bom, Momentinho só. Então, significa que cada um aportou um valor no início de fevereiro, ou um pouquinho antes do ano de valer, chegou no final do ano seguinte, digamos assim, se sobrar algum valor, é restituído ao pessoal. Se faltar algum valor, ou seja, o que se pagou em seguro foi mais do que haviam depositado, cada um vai pagar a sua cota parte ali para completar aquele valor. Mais ou menos isso? Exatamente. Eu preparei aqui um esquemazinho, não sei se dá para todo mundo ver. O xão vermelho aqui é o que foi aportado total lá no dia 20 de fevereiro de um determinado ano, digamos 2020. O Yzão que está aqui foi o que foi gasto no reembolso, né, dos armadores em função das perdas, das reclamações que eles tiveram e que estavam baixo as regras de cobertura dessa seguradora. Então, vamos aqui. A primeira hipótese seria essa, que o X é maior do que o Y. Significa que arrecadou, por exemplo, 100 e gastou 80. Então, sobrou 20. Esse dinheiro, no final do exercício, seria feito uma divisão, um rateio, né, um prorata, para cada armador. Então, eles levariam o que sobrou, porque, como nós estamos falando de seguros mútuos, não se vê a figura do lucro. Então, tem que fechar 0 a 0, ou seja, o que se arrecada tem que fechar com o que se pagou. Se acontecer o de baixo aqui, o Y, que gasto foi maior do que o X arrecadado, o que acontece? Há um novo rateio, mas agora para os armadores complementarem aquele valor que foi gasto a mais em relação ao que foi arrecadado lá em 20 de fevereiro, de forma que também venha a fechar 0 a 0, ok? Então, vamos dar um exemplo prático. Se arrecadou 100
e gastou 120, os armadores vão ser chamados para completar esse 20 que está faltando, com o objetivo de fechar no final do exercício de cobertura 0 a 0. Está tudo entendido? Está todo mundo entendendo dessa forma? Muito bem. Sim. A primeira diferença, então, é essa. Em relação ao prêmio fixo, você tem todas aquelas funções de um seguro convencional. Vou explicar. Você vai ter que fazer um contrato onde você vai elencar todas as coberturas que você quer, aí você tem a possibilidade de excluir uma ou outra, né? E nessa exclusão ou inclusão vai ser formado o prêmio que você vai pagar e o limite de cobertura que a seguradora vai fazer. Digamos, 500 milhões de dólares, 1 milhão, 2 bilhões. Sim. Aí o armador fica a critério para poder escolher o limite máximo de cobertura que a seguradora vai gastar, entendeu? Então, nesse caso, nós não temos uma adesão às regras da seguradora de P&I, que tem os seus livros com as suas regrinhas aqui assim, e você, na realidade, não recebe uma apólice de seguro convencional, você recebe um certificado de que você é entrado nesse clube e que você está abaixo as regras de cobertura deles. Você naquele clube. Já está, você adere. Já naquele diferente clube. Do prêmio fixo. Já no prêmio fixo, você tem, você tem que obedecer todos aqueles requisitos de teoria de contrato, né, comercial, e você tem que fazer o quê? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. As partes contratantes têm que ser capazes, o objeto a ser contratado tem que ser lícito, tem que ser eleito um foro para dirimir qualquer distrato e principalmente o valor máximo de cobertura, 500 milhões de dólares, por exemplo. Então, eu vou aproveitar esse gancho aqui no prêmio fixo. Para o senhor, tem alguma diferença? Porque eu trabalho para uma... Tem, muita. Opa! Eu vou te explicar, vou explicar as duas coisas para você agora, Marco Aurélio. A primeira delas foi o seguinte, nós tivemos um caso de uma companhia brasileira que faz serviço de cabotagem aqui no Brasil, nos portos aqui do Espírito Santo, até o Porto de São Francisco do Sul, lá no estado de Santa Catarina. Sim. E eles trabalham com o sistema de barcaça, que é a companhia de navegação Norsul, e houve aí há uns 8, 10 anos atrás, uma barcaça dela acabou virando junto com um rebocador acoplado. E ela foi ao fundo e teve que ser feita uma remoção do destroço. Nessa época, a Norsul é segurada por uma empresa de seguros britânica de prêmio fixo. E o limite dela de cobertura era 500 milhões de dólares. Acontece que a operação toda, né, todos os gastos que foram feitos para retirar o comboio, né, vamos assim dizer, do fundo do mar, passou dos 500 milhões. Foi 535 milhões. Então, o que aconteceu? O clube só cobriu até os 500 milhões, que era o limite máximo contratado por ela. A Norsul teve que fazer uma série de operações para poder cobrir. Não me lembro exatamente o valor, mas o excedente aí ficou por conta, entendeu? Agora, com relação à sua pergunta específica, Marco Aurélio. Sim, vai. O clube, pelo que o senhor falou, o clube, o mútuo é bem mais vantajoso do que o fixo. Então, teoricamente, todo mundo ia querer entrar no mútuo. Existem restrições? Olha só, o seu navio não tem condições de estar um seguro mútuo, participar de um clube mútuo, tem que ser um fixo. Existe alguma restrição para tipo de navio, qualidade do navio, idade do navio, essas coisas? Sim. Eu vou chegar lá, mas eu tenho que primeiro responder a sua primeira pergunta, né? A diferença na atuação como correspondente trabalhando para uma seguradora mútua ou uma seguradora de prêmio fixo. Então, observe o seguinte ponto. Como a seguradora mútua, eu disse aqui que o armador segurado e segurador, toda vez que o armador estiver envolvido em um sinistro, né, não existe aquelas perguntas básicas, né, que a gente recebe nas instruções aqui,
de procurar, por exemplo, algum excludente de cobertura. Então, os clubes de P&I não fazem essa pergunta, eles já começam me instruindo o que eu devo fazer, discutir comigo qual seria a melhor ação e procurar a real cobertura, né, solucionar ou seja, o problema. o trabalho para poder solucionar o problema. Quando você trabalha para uma seguradora de prêmio fixo, as primeiras perguntas que eles fazem é ver se há alguma falha por parte do armador que possa, vamos dizer assim, propiciar a cobertura de prêmio fixo a dar assim, ó, você foi negligente aqui, você burlou a regra de cobertura, então a gente está retirando a cobertura por conta disso. Então, essa é uma diferença extremamente importante para você manusear uma e outra. Então, existem também casos em que as seguradoras vão ter que incorrer de imediato em gastos, né, para poder ir atacando a solução do problema. E, no caso do mútuo, eles me autorizam a ir tomando as medidas, né, as ações nesse sentido. Sim. Já o de prêmio fixo, ele vai me perguntar toda hora se aquele valor é um valor razoável, e se não dá para diminuir, e coisa desse tipo, né? Então, eu vou dar essa situação, Marco Aurélio, da seguinte forma. Nós tivemos um caso aqui em Vitória, um caso de poluição de um navio velho, né? E aí eu vou ter que pegar um gancho no que você falou da pergunta seguinte. As seguradoras hoje de prêmio mútuo, né? Elas não querem navio substandard. Então, esses navios substandard, eles ou eles vão correr para seguradoras de prêmio fixo, mas essas também já estão ficando difíceis de aceitar esse tipo de embarcação, ou eles vão ficar sem tipo de seguro nenhum, entendeu? Chama conta e risco do armador, né? Mas os que vão parar lá nas seguradoras de prêmio fixo, o caso que aconteceu aqui foi o seguinte, houve um vazamento de óleo em 2005, de um navio indiano chamado Assalam. Esse vazamento foi durante a noite num bombeio de água de lastro, né, para ir carregando o açúcar em sacas, e ninguém viu, mas quando foi o clarão do dia, notou-se que a Baía de Vitória estava toda suja, os costões tudo cheio de óleo, porque a maré estava enchendo, os aparamentos de cais do Porto de Vitória, todo ele sujo de óleo, enfim, foi uma sujeira bem grande. O que acontece? A lei de poluição hídrica, ela dá um atenuante ao poluidor se ele envidar os esforços para minimizar os efeitos nocivos, ou seja, começar uma operação de clean-up, uma operação de limpeza. Se fosse uma seguradora de prêmio mútuo, ele já me autorizava empregando as empresas que têm o expertise para fazer isso e começar a limpeza de imediato, e a gente vai discutir os custos posteriormente, né? Então, as empresas juntam todos os seus equipamentos, embarcações, pessoal, e começou a fazer o clean-up. Nesse caso, o que aconteceu? A empresa ficou assim, quanto é que vai custar essa limpeza? Eu falei assim, eu não sei, não tenho a mínima ideia, e se levou um bom tempo até que essa seguradora de fato autorizasse, né, a entrada em cena dessa empresa de clean-up, e aí a coisa ficou muito mais difícil e as autoridades de meio ambiente também ficaram extremamente irritadas com a demora, enfim, por conta dessas precauções excessivas até que essas empresas de prêmio fixo costumam tomar. Já na de prêmio mútuo, ela atua mais rápido. E depois, no final, quando vem a conta definitiva para o pagamento dessas operações, é uma outra choradeira e as pessoas que prestaram o serviço começam a ficar irritadas e a gente, como correspondente, que é o elo entre o cara que está aqui do lado da gente no Brasil e a seguradora que está lá não sei aonde, na Europa, seja lá onde for, a gente fica numa situação muito ruim, porque o cara vem bater na porta da gente, porque o contato dele é comigo, né? E eu sou o contato com a seguradora. Então, é uma situação extremamente delicada para nós, correspondentes,
trabalharmos com essas seguradoras de prêmio fixo. No final ela acaba pagando, mas a choradeira é gigante e o regateio também para poder diminuir os valores é astronômico, é um negócio difícil. Já isso flui de uma maneira muito melhor no prêmio mútuo, nos clubes de P&I, entendeu? Então, essa é uma diferença básica nisso aí. Fala. Comentário agora. Ou seja, no mútuo não existe a preocupação do clube com a responsabilidade do momento. Ele vai pagar e depois o pessoal do clube vai ratear as despesas. O fixo não, ele vai se preocupar com o que foi contratado, para ver se aquilo que está sendo informado foi contratado. Mas o grande problema é que você não tem como responder com um grau bom de precisão o que vai acontecer, né? E quanto isso vai custar. É complicado. E eles já deveriam saber disso, mas mesmo assim usa desse subterfúgio para sempre se esquivar de responsabilidade. E isso dificulta bastante o trabalho nosso de correspondente, é onde eu quero chegar, entendeu? Sim. Bom, então vamos avançar aqui. Então está claro que no caso do prêmio mútuo, nós temos que fechar o final do ano do exercício de cobertura 0 a 0. Se gastou mais, há a gente chama de um supplementary call, uma chamada suplementar, para que os armadores venham então contribuir para fechar 0 a 0. E se houver um custo menor do que foi arrecadado, o que acontece? Os clubes usam esse valor para abater para a cobertura do ano seguinte, né, na próxima conta. Leva o dinheiro de volta eventuais armadores membros que hoje estava nesse clube, mas no ano seguinte ele quer mudar para o clube B. Então, se ele tiver algum a receber, aí ele recebe de fato esse dinheiro. Mas se ele continua membro desse clube que teve, vamos dizer assim, um superávit, ele... Na realidade, ele vai usar esse dinheiro como um abatimento na chamada que ele vai ter para a cobertura do exercício do ano posterior, ok? Você tem alguma pergunta? Tenho. Na semana passada eu participei de uma live sobre Covid e seguros. Certo. E uma das observações que eu fiz, que a maior da dificuldade da seguradora em cobrir o Covid, ou as consequências do Covid, ou um perigo causado pelo Covid, é o desconhecimento do valor do prejuízo. Como é que o senhor comentou comigo mais cedo sobre trocas de tripulação. Como é que está sendo feito isso e como é que se dimensiona isso? Olha, essa é uma situação extremamente nova para a gente, e para o Brasil e para o mundo todo, né? Essa pandemia que nós estamos vivenciando aqui. Então, nós estamos com alguns casos, né, onde tripulantes vêm sendo identificados, né, como portador da Covid-19. Então, esse tripulante precisa de ser desembarcado e precisa de ser tratado. Então, nós desenvolvemos uns contatos aqui na rede médica hospitalar da localidade aqui de Vitória, né, na Grande Vitória, para que esses tripulantes possam ser tratados. A gente tem que, juntamente com os agentes de navegação do navio, informar as autoridades, né, que está havendo um desembarque com suspeita de um tripulante provavelmente contaminado pelo Covid, e ele vai ser tratado e todos os exames vão ser reportados também para a Anvisa, né? E o barco passa a ser monitorado, né? A embarcação passa a ser monitorada. Se a bordo ninguém mais apresentar sintomas, né, nenhum outro tripulante apresentar sintomas dessa Covid e o outro foi tratado, espera-se, nós tivemos casos aqui, nós esperamos o protocolo de 14 dias de quarentena e não havendo nenhum outro tripulante contaminado, aí a Anvisa acaba emitindo o que nós chamamos o Free Pratique, né? A livre prática para poder o navio atracar e fazer a sua operação, seja de carga ou descarga, ok? Nós tivemos aqui, Marco Aurélio, também um caso, você participou com a gente, de uma plataforma que recebeu, uma plataforma aqui chamada FPSO Capixaba, ela recebeu uma tripulação que ia render a que estava a bordo, porque venceu
o tempo de bordo da que estava lá. Com a chegada desses novos tripulantes, me parece que alguém chegou lá assintomático, porém contaminado do Covid. E começou a alguns outros pegarem esse Covid e manifestar alguns dos sintomas, de forma que nós tivemos um gasto terrível com retirada precocemente dessa nova turma que havia chegado na plataforma e trazê-los para a terra, né? Os que estavam assintomáticos nós colocamos num hotel e pedimos uma equipe médica que fizesse um monitoramento diário deles, temperatura, e ver se eles estavam sentindo algum dos sintomas. E os que apresentaram sintomas, esses foram tratados no hospital, ok? Então, os que foram tratados e considerados já curados, né, do ponto de vista médico, tiveram sua alta e foram para outro hotel para esperar mais uns dias até que possamos, né, ter absoluta certeza de que eles estão curados. E os que ficaram os 14 dias internados nesse hotel e não tiveram nenhuma intercorrência, então, todos os exames foram feitos e os resultados também foram todos informados às autoridades de saúde sanitária daqui. E agora nós temos, por último, um navio que ele veio do exterior, atracou primeiro no porto de Vila do Conde, lá no Pará, e o chefe de máquinas, quando chegou aqui em Vitória, já chegou apresentando algum dos sintomas dessa epidemia. Correto. E ele foi desembarcado no dia 3 de junho. E o navio ficou fundeado, ele foi tratado no hospital e, graças a Deus, ele se recuperou. E a Anvisa só deu livre prática agora, dia 17, ontem, vencidos os 14 dias, e não houve nenhum outro tripulante apresentando os sintomas, então o navio está liberado para atracar e fazer suas operações de carga e descarga, e, inclusive, nós vamos retornar com esse tripulante que foi tratado em terra para a bordo do navio, que ele já está considerado curado. Mas nós tivemos esse problema e gera um montão de protocolos que tem que ser cumprido aqui, e os armadores nos pressionam para poder atracar o navio o mais rápido possível, porque todo mundo sabe que navio fundeado na barra, parado, não está ganhando frete, está só perdendo dinheiro. Então a pressão em cima de todo mundo, de agente, correspondente de P&I, quem estiver aqui na ponta, para poder tentar solucionar esse problema para o armador, é muito grande. Mas nós explicamos que não haveria como bypassar esse programa de quarentena, porque isso não é apenas uma medida aqui do Brasil, isso é mundial. Então, se fosse acontecer na Grécia ou em qualquer outra coisa, seria a mesma situação. Mas sempre o armador não quer entender, obviamente, mas faz parte do jogo, né? A doutora Tânia Salvador está fazendo uma pergunta aqui sobre as ações de regresso do clube P&I, ou seja, o clube pagou, vai entrar com ação de regresso contra o responsável. O senhor pode aproveitar e comentar aquele caso de Demurrage, que a gente estava conversando mais cedo? Pois veja bem, nós tivemos um caso, né? Esse caso foi o seguinte: o navio sofreu uma avaria e foi feito uma inspeção por parte de vários peritos, inclusive o perito da classificadora. E o perito da classificadora determinou que os reparos deveriam ser feitos assim, assado, permanentes, no caso, assim que o navio atracasse. Mas, durante o inquérito de capitania, houve alguma má tradução de termos lá, de forma que o porto, né, que ia receber esse navio, lendo as peças do inquérito, os depoimentos, achou que o navio estava unseaworthy, ou seja, não estava em condições seguras de operar no porto, e deu um balão no navio por conta disso, até que mais na frente fosse resolvida essa situação. O que ocorre? Se o armador, nesse caso, tem a cobertura de FDD, Freight Demurrage and Defense, o clube paga essa perda de tempo, ou seja, a demurrage que ele sofreu, mas o clube se torna subrogado do direito do armador, e se houver indício de que houve culpa de um terceiro, ele vai acionar esse terceiro aí, no caso, de repente, vai ser o porto.
Okay? Então, Certo. os P&I, às vezes, eles acionam pessoas, vamos dizer assim, em nome dos armadores, né, no demurge e também em casos de que o contrato de afretamento, normalmente os armadores estipulam as cargas que ele não quer que seja transportada pelos seus navios, porque pode causar algum tipo de dano às estruturas da embarcação. E aí, às vezes, o afretador insiste em fazer, de fato, esses carregamentos. Então, os clubes de P&I vão fazer os enforcement em nome dos armadores para cobrar as multas por quebra de cláusulas que Contrato. foram ajustadas nos contratos de afretamento. Entendeu? Nós temos mais duas perguntas aqui. A primeira é, além das ações de Vamos lá. contingência, como é que as seguradoras vão mensurar o dano ambiental? Veja bem, isso nós já tivemos aqui alguns casos de poluição, uns leves, que você coloca uma barreira de contenção e um skimmer na água, que fica assim na flor da água e vai coletando toda o óleo derramado, a substância nociva ao meio ambiente, e a gente em seguida faz, vamos dizer assim, o destino final conforme prevê as leis ambientais, ok? E aí é gerado certificado, a gente então encaminha para as próprias autoridades de meio ambiente, de forma a cumprir com todos os protocolos dele. Mas quando a poluição é muito grande, aí já fica difícil, porque você vai ter que empregar um contingente grande, você vai ter que empregar, no caso de embarcações, várias embarcações para lançar dispersantes ou barreiras de contenção e fazer a troca e a manutenção disso aí. Então, aí o custo começa a escalar muito rapidamente. O que a gente tem feito aqui é colocar um perito, ou mais de um perito, dependendo da escala que nós estivermos trabalhando, para que eles, então, façam as devidas anotações de tudo aquilo que está sendo empregado, para lá na frente, quando a empresa de cleanup apresentar a sua conta, a gente possa ter algum tipo de anotação, algum tipo de informação para, eventualmente, rechaçar determinados excessos ou exageros nas cobranças, né? Então, usei 10 barcos, nós contamos aqui 8. Então, quer dizer, vamos cortar 2. Algo do tipo, né? Usamos não sei quantos 1000 metros de barreira. A gente tem como, vai tirando foto, vai fazendo toda uma contagem disso aí, e no final a gente tem, vamos dizer assim, parâmetros para rechaçar esses números, se for o caso. Mas, de qualquer maneira, é uma operação extremamente difícil para fazer uma estimativa, especialmente no início, né, do ataque, né, aos efeitos nocivos de uma poluição marinha, por exemplo. Entendeu? É difícil. Tá, temos mais uma pergunta aqui. Despesas com troca de tripulação por conta do Covid são cobertas pelas seguradoras? Como eu lhe disse, nós temos bancado, nós estamos, os clubes de P&I mútuo, nós estamos pagando todas as contas relativas e pertinentes, né, aos tratamentos de tripulantes com Covid, porque nós não vamos encaminhá-lo, lamentavelmente, para o sistema de saúde público, porque o cara vai morrer na fila lá, como tem morrido vários brasileiros. A gente, então, paga os profissionais, né, nos hospitais particulares, e fica extremamente caro isso, né? Mas a gente não deixa de dar o atendimento, e nós estamos cobrindo todos esses custos. Não é só de médico, de hospital, tem a retirada do cidadão, do tripulante de bordo, às vezes por lancha, ou até mesmo por helicóptero, tem que pagar a paramentação dos operadores que vão fazer a operação de resgate, de retirada do cidadão de bordo, a ambulância, enfim. É uma parafernália extremamente grande e de uma operação hoje, como todo mundo está sabendo, complexa, e que no final das contas fica caro, mas nós estamos pagando. Uma outra questão, na live da semana passada sobre seguro, uma das
coisas que eu comentei é que no seguro o que vale é a letra da lei ou a letra da apólice, na teoria. Mas na prática, a teoria é outra, ou seja, procura-se sempre o consenso, dividir as perdas. O que o senhor acha disso? Como é que funciona o clube nessas situações? Olha só, quando nós temos uma situação em que há o que a gente chama de concorrência de culpa, né, seja por parte do armador, que é assegurado pelos clubes, e donos de carga, ou até mesmo operadores portuários, ou portos, né, enfim, a gente sabe que isso vai ser uma situação bastante delicada para compor essa lide, né? Então, a gente tem como metodologia buscar a parte contrária e explicar por que determinadas coisas estão fora de parâmetros contratuais e a própria composição, de acordo com a lei vigente, também se torna bastante complicada. Então, a nossa alternativa vai sempre para buscar uma situação negociada, né, para dividir os prejuízos, né? Então, por exemplo, no caso de uma Covid, que um navio vem atrasar para atracar porque um dos seus tripulantes foi detectado com Covid, a gente vai alegar que isso não foi um ato deliberado, um ato culposo do armador. Aconteceu um fato de um dos seus tripulantes se contaminar, como várias pessoas e vários outros tripulantes têm se contaminado o mundo afora. Mas como é um problema epidêmico, pandêmico, como nós estamos vivendo, as autoridades de saúde de todos os países estão cada vez mais estritas na condução desse tipo de situação e, com certeza, os atrasos vão ocorrer. E os atrasos em navegação, Marco, você sabe muito bem que significa muito dinheiro. Alguém vai estar perdendo dinheiro e alguém vai se espernear pela perda de dinheiro. Então, se não for, vamos dizer assim, razoavelmente coberto, né, seja por um clube de P&A mútuo ou até mesmo por uma seguradora de prêmio fixo, né, a gente vai ter que buscar um meio termo aí com todo mundo para tentar ver se a gente consegue dividir, de preferência equitativamente, essas perdas com todos os artistas envolvidos. Mas é uma situação também que não é de fácil solução. Mas tem sido a que nós estamos usando aqui quando acontece esse tipo de problema. Doutor Roberto Pinto de Almeida está dizendo que o senhor é uma fera. Comandante Roberto Esse cara é meio suspeito. Esse cara é meio suspeito porque, além de ser meu amigo, eu gosto demais dele. Roberto, muito obrigado por você participar aqui com a gente. A gente está aqui tentando resolver um monte de problema, falar de um monte de problema, que muitos deles têm a ver com a sua empresa, para quem você trabalha, que é a Vale, cuidando lá da parte, entre outras coisas, comercial e legal dos portos. Graças a Deus, você que foi capitão dos portos aqui, trabalhou pelas autoridades navais e agora está exercendo um cargo na iniciativa privada. É muito bom ter uma pessoa de muito bom senso como você, porque nos ajuda muito a resolver muitos problemas. Espero que você continue firme e forte lá, por mais um monte de tempo, porque vai nos ajudar com muita certeza em coisas que virão aí pela frente. O doutor Josenberg Moraes fez uma pergunta aqui, se não seria interessante um orçamento preliminar em casos de situação de poluição, ou seja, ocorre aquela situação e a empresa vai dar um orçamento preliminar. Doutor Rosenberg, de uma forma ou de outra, a gente tem como fazer uma estimativa, né? Mas o que tem que ser colocado é que essas estimativas são muito grosseiras, tá? A gente usa muito casos anteriores, né, para ver uma similaridade entre eles e os custos que foram, de fato, os custos finais que foram alocados para esses casos, e a gente toma eles como referência. Mas até aí existe uma dificuldade, porque às vezes o caso tendo acontecido há muitos anos atrás, as desvalorizações de moedas e
inflação e outras coisas, também nos dificulta na criação desse orçamento inicial. Então, a resposta objetiva que eu daria para você é a gente ir no chutômetro, cara. Vamos no chutômetro e vamos tentar acertar o mais perto possível do gol. Mas a situação não é fácil e a possibilidade de erro é muito grande, entendeu? Mas a gente usa desses artifícios que eu te elenquei. Entendi. Um dos requisitos para um navio entrar num porto, qualquer porto, aqui no Brasil e acho que em todo mundo, é que ele tenha seguro para remoção de destroços, seguro para poluição ambiental, essas coisas. Então, pelo que o senhor falou, pode ser o caso que o navio tem o seguro, mas esse seguro não é capaz de cobrir toda a despesa. Por exemplo, no caso, vou dar um exemplo aqui, vou voltar ao exemplo da Norsul, não foi capaz, aí sobrou uma ratataia que a Norsul teve que se virar. Vamos pegar agora um exemplo onde foi tratado através de um clube de P&I. Todo mundo sabe do acidente do Costa Concórdia. Até onde eu li as informações acerca da finalização desse caso, que foi com a retirada do destroço do navio do local onde ele de fato afundou, custou algo em torno, grosseiramente, de 10 bilhões de dólares. Foi feita uma operação de salvatagem extremamente técnica, um negócio muito bonito do ponto de vista técnico, né? O que as soluções de engenharia que foram adotadas para fazer a remoção do navio do buraco onde ele caiu. Veja bem, nos clubes de P&I mútuo, eles têm um limite operacional, digamos. O clube sozinho vai até 2 bilhões de dólares, sozinho. Se passou de 2 bilhões, o negócio vai para 10, então até 7 bilhões, aí já é feito essa diferença, esses 5 bilhões, é feito um rateio entre todos os clubes do grupo dos 13, ou seja, a gente chama de pool de clubes de P&I, que é formado pelos 13. Então, eles, 13 juntos, se tornam, obviamente, muito mais robusto, muito mais forte. E aí eles fazem um rateio entre eles. Então, óbvio que nessa composição do grupo internacional, foi estudado todas as maneiras, porque um sozinho não vai dar conta do recado, mas eles 13 eles dão. Se passar de 7 bilhões, eles vão entrar na questão dos resseguros que eles têm, indo até 10 bilhões. E assim vai até eles darem uma forma final. Mas se você analisar esse tipo operacional adotado, nós temos que os clubes não têm limite para a cobertura, é ilimitado. Ou seja, diferente do que aconteceu no exemplo que eu citei aqui da Norsul no afundamento de um comboio empurrador e barcaça, que era prêmio fixo. O prêmio fixo paga o limite dele e chega para o assegurado: tchau, cumpri minha parte, você se vira nos 30 a partir de agora. É basicamente assim, entendeu? Tá. Tem mais uma pergunta aqui sobre se o senhor tem algum caso onde o clube foi acionado pela externalidade negativa causada por um dano ambiental. Por exemplo, houve a poluição ambiental e, digamos que os pescadores ficaram sem poder pescar por um determinado tempo. Ou seja, o clube paga isso também? Rapaz, paga sim. O caso clássico disso aí foi aquele acidente ocorrido em 1988, lá no Alasca, do navio chamado Exxon Valdez. Depois aconteceram 2 aqui na Europa, o Erika e o Prestige, que o vazamento de óleo chegou até as praias e também acabou atrapalhando a vida de vários segmentos de pesca, né, nesses países. E foi feito o clean-up e foi feita uma indenização também por conta desse pessoal não poder trabalhar. São os exemplos clássicos que nós temos de cobertura de P&I exatamente nesse sentido. Quem quiser pesquisar, é só entrar nas internet aí que você vai ver um montão de informação, né, do modus operandi de como isso na prática funcionou lá na época dos acidentes. Tá, o Dr. Ralph pediu para o senhor pode comentar mais uma vez
quais seriam as restrições ou as condições para que um armador adira ao clube mútuo? Olha só, veja bem, todas as embarcações que vão, vamos dizer assim, serem asseguradas por um determinado clube de P&I, são exigidos uma série de certificados dos vários envolvidos, né, para uma operação normal dessa embarcação. Então, a classificadora do navio vai dar um laudo de que o navio foi bem construído e que eles acompanharam toda a construção e que a construção obedeceu todos os parâmetros de segurança para aquele tipo de embarcação. Vai ser dado também laudo de outras autoridades que vão dizer que em caso de situação de emergência, como poluição, a embarcação tem o casco duplo, por exemplo, se for uma embarcação tanque, né? E vários outros certificados. Então, quando a embarcação é nova, por exemplo, o clube de P&I apenas se apoia, né, nessa documentação física, né? Certo. Mas quando você tem uma embarcação que já tem seus 15 anos, né, aí o que acontece? A seguradora, além de olhar toda essa documentação física, ela costuma apontar um perito, pede a nós aqui, por exemplo, na ponta, se esse navio vai mudar de clube, e ele está chegando aqui em Vitória, por exemplo, para fazer uma operação de carregamento de minério. Exemplo. Certo. Aí o clube chega para a gente, Celso, precisamos que você aponte um perito para fazer um condition survey nesse navio, né? Nós temos aqui a documentação dele, ele vai checar também a documentação a bordo, que tem que ter a parte de bordo, e vai checar todos os pontos principais, é feito um guia, né, de inspeção, e esse perito vai ter que inspecionar criteriosamente todos esses principais pontos para que, ao final, ele produza um laudo, e nesse laudo ele vai dizer se o navio se encontra em boas condições, apesar de já ter seus 15 anos de idade, né, por exemplo. E aí, esse material é enviado para a seguradora na Noruega, na Inglaterra, e dentro das seguradoras, lá nos head office dele, eles têm profissionais da área de engenharia naval e outros peritos mais, até mesmo o pessoal de náutica, né, que vai fazer toda uma avaliação da documentação que foi enviada para aprovar ou não a entrada desse navio em cobertura desse clube, digamos, X de P&I. Se o navio apresentar muita deficiência, certamente ele vai ser recusado, entendeu? E aí o seu armador vai ter que tratar de arrumar outro clube, né? Isso acontece com uma certa frequência, entendeu? Então, os clubes, eles tomam também seus cuidados para não sair assegurando navios que eles classificam como substandard. Hoje eles estão trabalhando com certificado de Blue Chip, né? Então os navios, né, o certificado Blue Chip não é um certificado, é a análise de todos os certificados e das condições do navio que vai possibilitar ao clube dar o Blue Chip para o navio e aceitá-lo. E ao emitir o Blue Chip para esse navio, o navio inclusive fica numa condição mais favorável até perante as várias autoridades navais, né, que existem no mundo afora, que vão fazer as suas inspeções, né, principalmente em navios que têm idade acima de 18 anos, que o Port State Control vai exigir, né, as inspeções de condição compulsoriamente, né, dos navios. Então, se o navio já tem um Blue Chip, o que costuma ocorrer, né, não é via de regra, mas o que costuma ocorrer é que os inspetores dos Port State, eles já olham com um olho melhor para o navio em relação a um que não tem, entendeu? Então, isso ajuda, vamos dizer assim, bastante a vida do armador. Tá. A gente tem mais algumas perguntas, doutor Celso Pimentel, mas como a gente tem uma limitação de uma hora aqui no... Eu estou vendo uma pergunta aqui, FPS são consideradas embarcações para seguro de P&I? Sim, um momentinho a resposta só. É sim. Não, um momentinho só. É que a gente tem uma hora para evitar que caia no meio da resposta. Vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar essa live e vai reiniciar a live. Legal. A gente para essa e reinicia e a gente consegue
bater papo. Eu vou anotar essa pergunta aqui Turma, que eu vou responder. Essa aqui, pergunta é pode interessante. Ok. Eu já anotei aqui. Então tá, o bom? que, que eu Então, faço? Espera aqui, você que só dá o espera. comando aí. Isso. Então, pedir ao pessoal, e a gente vai interromper a live agora e vai reiniciar. Então, os senhores reiniciam, por favor, tá? Um momentinho só. Vamos lá.